Oi, colega! Lembrando que esse é o terceiro vídeo de uma sequência de vídeos para explicar quais são as 5 necessidades emocionais básicas de acordo com a terapia do esquema. O atendimento suficiente dessas necessidades são um alicerce para uma personalidade saudável. E quais são essas necessidades emocionais? Venho explicando elas em detalhes nos vídeos anteriores, é só olhar na playlist. Vínculo seguro, aceitação e conexão. Autonomia, competência e senso de identidade. Limites realistas e autocontrole. Liberdade para expressar necessidades e emoções válidas e espontaneidade e lazer. Nos vídeos passados eu falei sobre as necessidades de aceitação e conexão e de autonomia, competência e senso de identidade. Agora chegou a vez de falar sobre limites realistas e autocontrole. Sim, colega, porque se você não descongelar a carne, você não come, já dizia a sabedoria dos memes. Hoje vamos falar dessa necessidade emocional que é tipo um GPS interno. Na rotatória, siga em frente. Sem ela, a vida pode virar um caos, cheio de promessas quebradas e procrastinação, e até explosões emocionais. Já pensou o que acontece quando ninguém ensina a criança que o não também faz parte do cardápio da vida? E antes que eu me esqueça, já vamos começar esse vídeo estimulando sua reciprocidade através do joinha nesse vídeo. E se os conteúdos sobre psicoterapia e terapia do esquema te interessam, aproveita e segue o canal. Toda semana tem vídeo aqui e hoje a gente vai falar de mais uma necessidade emocional básica que faz parte do arcabouço teórico que compõe o entendimento que todo terapeuta do esquema precisa ter. Entender sobre as necessidades básicas fez total diferença na minha prática clínica. Por quê? Porque quando um paciente traz uma queixa, o meu ouvido está tentando buscar resposta para a seguinte pergunta: qual a falta por trás do fato? Qual é a necessidade emocional que foi frustrada por este fato, por esta queixa que ele está trazendo? Então, por isso, entender das necessidades emocionais é tão importante, porque a partir do momento que eu entendo qual a falta, eu entendo mais facilmente qual é o esquema que foi ativado dentro dos esquemas que fazem parte da conceitualização de caso daquele paciente, e eu também tenho mais calibragem para oferecer a minha reparação parental limitada, que é através da minha postura terapêutica suprir de uma forma limitada a necessidade emocional faltante. Então vamos à terceira necessidade das 5: limites realistas e autocontrole. Essa necessidade é sobre aprender a equilibrar desejos e responsabilidades. É como uma bússola emocional que nos ajuda a navegar entre o que a gente quer e o que a gente precisa fazer. Sem isso, é como se a gente estivesse dirigindo um carro sem freios, e o que pode ser perigoso para nós e para quem está por perto, né, colega? Exemplo, uma vez uma cliente me contou que na infância ele era tipo o rei do castelo, fazia o que queria e quando queria. Pedia pizza na segunda-feira de manhã, tinha. Queria pular o dever de casa para jogar videogame? Pode. Mas agora, adulto, ele não consegue cumprir prazos do trabalho, ele vive gastando além do que ganha e seus relacionamentos estão sempre no limite da paciência dos outros. E sabe por quê? Porque ninguém ensinou a ele o valor de espera um pouco. Parou! Ou o valor do não é hora disso. E aí entram os limites realistas e o autocontrole. O excesso de indulgência ou tratar a criança como um príncipe ou princesa pode também fazer com que essa criança se sinta tão, mas tão especial a ponto de que as regras não se aplicam a ela. Ela se torna um adulto que dá esse tipo de resposta. O não atendimento dessa necessidade a contento é um tipo de contingência comum que a gente acha em pacientes com traços ou transtornos de personalidade narcisista. Como nesse meme, eu não posso me beijar, mas você pode, reflita. Não é mesmo, colega? Então, essa sensação de ser superior ao outro, de ter mais direitos que o outro, de ser mais especial que o outro. Como é esse paciente quando ele chega no consultório? Sabe aquele cliente que vive tudo ou nada? Ele quer transformar a vida, mas não consegue cumprir pequenas metas? Ou aquele cliente que não aceita frustrações e explode quando as coisas não saem como planejado? Pode ser também aquele que procrastina até o último minuto e depois se culpa por não ter feito o que precisava. Às vezes ele até tenta criar mudanças, mas escorrega porque falta base emocional e equilíbrio. Também encontramos aqui aquele cliente arrogante, que pergunta a nossa qualificação, que insinua que ganha muito mais
mais que nós, que exige regalias como mudanças de horário constante, privilégios no pagamento, exceder o horário da consulta. Eles podem se achar no direito de ter mais e mais de nós, porque vamos lembrar, faltou limite para esses meninos, para essas meninas que moram dentro desses pacientes. A relação terapêutica pode ser desafiadora, mas também uma grandíssima oportunidade de crescimento para o terapeuta e para o cliente. Esse tipo de paciente geralmente tem dificuldade em reconhecer vulnerabilidades e ele pode adotar uma postura defensiva ou até desafiadora na relação terapêutica. Muitas vezes eles rejeitam ou minimizam as críticas, tentando manter uma postura de superioridade. Eles podem dizer coisas como: isso não se aplica a mim. Ou já tentei, isso não funciona. Ou podem tentar assumir o controle da sessão mudando de assunto, interrompendo ou até invalidando a nossa expertise. Esses pacientes frequentemente escondem sentimentos de insegurança ou inadequação sob uma fachada de autossuficiência e superioridade. Podem desafiar o terapeuta de uma maneira sutil ou direta, testando a nossa paciência, competência ou capacidade de estabelecer limites. E aí eu vou voluntariar contigo um dos mantras da minha vida e que eu uso muito quando um paciente me ativa. Quem menos merece é quem mais precisa. Esse é o paciente que a gente tem que fazer uma boa conceitualização de caso de todos os pacientes, mas nesse paciente em especial nos ajuda muito entender quem é a criança que está sentada ali na cadeira, o que faltou para ela, a serviço de que está essa estratégia que gera tanto afastamento na gente, que também desperta as nossas defesas, né? Pacientes com traços narcisistas são pacientes bem desafiadores na prática clínica e que a gente precisa ter conhecimento para entender o para quê daquele comportamento e entender quais são as estratégias de manejo para a gente poder passar até a arrebentação e atingir as necessidades dessa criança vulnerável que mora ali atrás. Quais os esquemas comuns? Tem uma outra questão. Pacientes em que faltou o suprimento dessa necessidade podem ser pacientes que, ao invés de arrogantes, eles não conseguem ter disciplina, né? Eles procrastinam muito, eles não conseguem tolerar a frustração, eles têm muita dificuldade de aprender com a experiência das coisas. Esses pacientes têm mais crítica a respeito do seu funcionamento, né? Muitas vezes eles veem como isso gera prejuízo, os que têm menos autodisciplina, mas eles não têm repertório e nem esse limite internalizado para conseguir mudar essa situação. Eles precisam construir isso dentro deles. Então, os esquemas comuns quando essa necessidade não atendida são o arrogo e a grandiosidade e o autocontrole e a autodisciplina insuficiente. Mas como se sente uma criança quando essa necessidade é atendida? Bem, é como dizer a elas: você pode lidar com as suas frustrações. Eu oriento você. Frustrar-se faz parte da vida. O outro também tem direitos. Você pode desejar tudo, mas também pode aprender que nem tudo precisa acontecer agora. Eu estou aqui para te ensinar a caminhar em linha reta, mas também para celebrar suas curvas. Quando limites e autocontrole são ensinados de forma saudável, a criança cresce sabendo que pode confiar nos próprios freios e no próprio volante. É ensinar que a vida tem música, mas que tem as pausas, que também fazem parte da melodia. E aí, colega, eu queria te contar uma coisa. Quando a criança não aprende a se frustrar, muitas vezes ela tem muita dificuldade de se sentir feliz, porque ela não tem o contraste, porque a frustração passa a ser uma catástrofe e ela precisa do atendimento, ela precisa ser remunerada, ela precisa ser atendida no seu desejo para ela não sentir a catástrofe, não para ela sentir o prazer. Então ela precisa ser atendida para fugir do aversivo e não para encontrar um satisfatório, entende? Então a não suprimento dessa necessidade em específico, ela dilapida muito o potencial de felicidade do sujeito. E aí, colega, eu te pergunto, como essa necessidade foi atendida na tua trajetória? Como você lida com os seus limites e autocontrole? Vamos fazer um teste? E aí, colega, leu ou não leu? A verdade é, como diria o Carl Jung, até você se tornar inconsciente ele vai dirigir sua vida e você vai chamar isso de destino. Eu já usei essa frase aqui, eu adoro ela. Então a boa notícia é, se a gente consegue entender as nossas necessidades e os nossos esquemas, a gente também pode ajustar a rota e dirigir nosso próprio caminho com mais equilíbrio. E para fechar,
com chave de ouro, eu vou te deixar com essa imagem. Limites são como uma boa receita de bolo. Sem medida, o bolo desanda. Com muito controle, ele fica duro, mas com equilíbrio, colega, ele cresce, fica leve e delicioso. Às vezes, a gente só precisa melhorar a receita. Vai um chazinho aí, colega. Se você quiser saber mais sobre terapia do esquema, dá aquela espiadinha na legenda. Nela estão algumas referências bibliográficas e oportunidades de aprendizagem dessa abordagem linda que ganhou meu coração. E se você, colega, quer aprofundar seu conhecimento, ver como isso pode transformar suas sessões, fica aqui comigo nos próximos vídeos. A gente vai seguir falando de necessidades emocionais básicas e continuar desvendando essa lindeza que é a terapia do esquema. Eu espero que este vídeo te ajude na sua prática. Aproveite, escreve um resuminho do que você aprendeu aqui nos comentários, colabore e floresça. Obrigada pela sua presença e meu beijo! Aproveita e escreve um resuminho do que você aprendeu aqui nos comentários. Comentários. Eu não entendi o que ele falou. Ou aquele cliente que não aceita frustração. Não consegue, né? Não vai mal. Então não tem nenhum problema. Você recebe o prêmio de participação, ganhou R$80, tá vendo? Ganhou R$80.